Salve galera, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é a luta pela criação da Terrabras. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente também tem um mecanismo das membresias, que é muito importante para fortalecer, ampliar e melhorar o Farol Brasil. Camaradas, note, na conjuntura brasileira de 2026, um dos temas centrais é o controle brasileiro sobre as terras raras, ou se as terras raras brasileiras vão ser controladas pelo capital estrangeiro e será um novo ciclo de commodities. Como vocês sabem, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo PSOL em Pernambuco e a gente vem na nossa pré-candidatura fazendo um debate sobre o controle nacional de todas as riquezas naturais do Brasil. A gente precisa garantir com que as nossas riquezas, minerais críticos, terras raras, petróleo, recursos hídricos, etc., fiquem sob o controle da classe trabalhadora brasileira, produzam riqueza no Brasil, gerem emprego, renda, tecnologia no Brasil e não sejam um mero ciclo de commodities para o capital estrangeiro com a participação de setores da burguesia interna. Esse é um tema fundamental da soberania nacional, da luta anti-imperialista, do enfrentamento à dependência e é um tema fundamental para definir se o Brasil vai ter ou não futuro. Se a gente tem ou não fome de futuro para construir um futuro para o Brasil, ou se o Brasil vai continuar como é um país de capitalismo independente que vive de transferir riqueza para fora com a economia voltada para o mercado o imperialista global, com a classe trabalhadora vivendo o inferno de superexploração da força de trabalho com condições de vida cada vez mais precárias. E aí no tema das terras raras, para a gente é muito claro, o Brasil precisa estabelecer o monopólio estatal da mineração, separação e processamento industrial produzindo ligas e ímãs de terras raras. Monopólio estatal para desenvolver tecnologia brasileira, para desenvolver a cadeia produtiva industrial brasileira, para inclusive o Brasil ter o controle estratégico desses ativos. Foi que aconteceu esta semana. Esta semana, o governo Lula decidiu que não apoia a criação da Terrabras, da estatal brasileira para as terras raras. Presta atenção. O governo Lula decidiu que não apoia a criação da Terrabras. Maxwell, coloca na tela, por favor, a notícia do Brasil 247, que é uma mídia petista, viu, gente? Que é uma mídia governista. Não venha com essa desculpa, não, tem que ver e não sei o que, tem influência petista dizendo assim, não, tem que ver e por aí vai. Tá muito claro qual é a posição do governo Lula. O governo Lula é contra a criação da Terrabras, bota a notícia aí do Brasil 247. O que é que a gente precisa fazer? A gente precisa criar força política na classe trabalhadora, na juventude, para derrotar a posição da extrema-direita, da burguesia, do imperialismo, que é contra a criação da Terrabras, inclusive a posição do governo Lula. A bancada do PT no Congresso Nacional soltou uma nota pública dizendo que discorda da posição do governo Lula e que defende a criação da Terrabras. Maxwell, eu subi essa nota para o nosso drive e aí vou ler aqui um trecho dela. Coloque na tela, por favor. É uma nota assinada pelo deputado Pedro Uczai, que é do PT de Santa Catarina, de 23 de abril. A nota diz o seguinte: as notícias recentes da aquisição de ativos brasileiros de terras raras por grupos estrangeiros recolocam na ordem do dia o debate sobre uma questão decisiva para a soberania nacional. Quem vai controlar, explorar, processar e definir o destino econômico de minerais estratégicos que serão fundamentais para a indústria, a transição energética, a defesa, a inovação e a soberania no século XXI. A compra da Serra Verde em Goiás pela americana USA Rare Earths por 2,8 bilhões de dólares e as movimentações estrangeiras em torno do projeto de Araxá, em Minas Gerais, mostram que o Brasil já está no centro de uma disputa internacional por ativos minerais estratégicos. Diante desse cenário, a bancada reafirma sua plena autonomia política e parlamentar para defender propostas estratégicas ao país, que integra o papel do parlamento e tem orientado a nossa atuação em temas como o controle de setores essenciais, tais como
a reestatização da barra distribuidora e das refinarias, proibição de betos e construção de uma política nacional soberana para os minerais estratégicos. É nessa perspectiva que defendemos a Terrabras e o regime de partilha para minerais estratégicos. Nossa proposta parte da convicção de que a exploração estratégica dos recursos minerais críticos para o futuro do desenvolvimento brasileiro exige capacidade estatal, planejamento público e controle nacional sobre a cadeia econômica, da pesquisa ao refino. O Brasil precisa deixar de ocupar o lugar de mero exportador de riqueza bruta e assumir posição soberana na produção, no beneficiamento e na agregação de valor em território nacional. A proposta da Terrabras não cria uma estatal nova do zero. Ela remodela uma estrutura pública já existente a partir da CPRM, criada em 1969, para que o Estado brasileiro tenha instrumentos adequados para pesquisar, produzir, processar, refinar e gerir reservas de terras raras e minerais estratégicos. O objetivo é atualizar a capacidade pública nacional para enfrentar um desafio novo com base em uma instituição que o país já possui. E aqui ele termina. Veja, eu acho que o regime de partilha é extremamente limitado e não é o que a gente precisa. Não vou fazer esse debate aqui agora. No decorrer da semana vai ter mais vídeos sobre terras raras, que a gente vai fazer um debate sobre os limites do regime de partilha. Porém, contudo, todavia, defender a formação da Terrabras no regime de partilha, embora limitado, é pelo menos alguma coisa do que deixar na situação atual. Perfeito? E aqui, preste atenção. Alguém pode fazer um debate que o PT, a bancada do PT no Congresso está fazendo isso porque é ano de eleição e os deputados do PT já perceberam que se não tomarem alguma iniciativa, isso arrisca perder voto. Eu também acho que é isso. Dito isso, eu não sou um sectário maluco que acho que o mais importante é estar certo do que vencer a batalha política. Acho muito bom que a bancada do PT no Congresso tenha assumido essa posição pública. Acho que é por causa de ano de eleição? Sim, mas meu foco não vai ser debater isso. Meu foco vai ser mostrar, até a bancada do PT é a favor da criação da Terrabras. Então você que é petista, não venha com esse discurso que os web comunistas estão atacando o governo, que o governo Lula está sendo atacado, sabotado, estão caluniando o governo Lula. Até a bancada do PT entende que a política atual é entreguista e defende a criação de uma Terrabras. Vamos lá? É isso. Perfeito? Isso é muito importante. Aí, algumas pessoas perguntam mas Jones, Caiado entregou a Serra Verde para os Estados Unidos, fez um memorando de entendimento, e aí você está culpando o governo Lula. Não estou culpando o governo Lula, eu estou querendo saber qual é a política do governo Lula para enfrentar o entreguismo aberto da extrema-direita. Presta atenção aqui. É competência do Poder Executivo definir as alíquotas para importação e exportação, e isso não passa pelo Congresso Nacional. Maxwell, eu subi para o meu Twitter um print de uma competência do Poder Executivo, CAMEX. A Constituição Federal, artigo 153, inciso 1, autoriza o Poder Executivo, geralmente via Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, a reduzir ou aumentar as alíquotas de importação e exportação sem precisar de uma nova lei para cada mudança, desde que respeitados os limites legais, frequentemente fixados em 30% padrão, podendo chegar até 150%. Então, o governo Lula, ele tem a prerrogativa legal, o executivo tem a prerrogativa legal de definir, por exemplo, a alíquota de imposto para exportação de terras raras in natura, sem a separação e sem um processamento industrial. Então, o executivo pode, do ponto de vista jurídico, com uma canetada, dizer assim, a exportação de terras raras in natura vai ter uma alíquota de 100%. E aí inviabilizar a exportação em natura. Jones, isso é do ponto de vista jurídico e político. E aí, gente, isso é óbvio, né? Aqui, veja, ninguém é inocente, ninguém é criança, aqui não. É óbvio que isso é uma prerrogativa jurídica. E o que é preciso é força política. Só que para ter força política é preciso enfrentar. O que o governo poderia fazer? O governo poderia diretamente acionar o STF, questionando a constitucionalidade do acordo feito pelo Ronaldo Caiado junto ao governo dos Estados Unidos, porque é competência da União a gestão do subsolo brasileiro. Nenhum ente subnacional, o que são entes subnacionais? Estados, prefeituras e o Distrito Federal. Nenhum ente subnacional pode legislar sobre o subsolo brasileiro. Isso é competência da União, é responsabilidade da União, a política nacional. O que é a União, gente? É o governo federal. A União é representada pelo governo federal. Nenhum ente subnacional pode legislar sobre
minerais críticos, terras raras, urânio e por aí vai. Então, o acordo do Caiado com os Estados Unidos é ilegal. O governo pode decretar uma alíquota de imposto de exportação para terras raras in natura de 100%, 80%, 90%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150% para inviabilizar essa dinâmica de ciclo de commodities para terras raras e pode abraçar a luta pela criação da Terrabras. Jones, o Congresso Nacional pode derrubar uma mudança de alíquota feita pelo governo Lula para exportação in natura pelo Congresso Nacional? Pode. Existe um instrumento chamado PDL, que é um instrumento legislativo em que o Congresso Nacional pode tentar derrubar medidas administrativas e outras iniciativas do governo federal. Só que aí, gente, é disputa política. Aí, o Congresso seria taxado como o espaço de articulação para entregar as terras raras brasileiras. Isso teria um impacto gigantesco no processo eleitoral, inclusive de 2026. Se o governo Lula aparece como o ente político que está defendendo que essa riqueza brasileira fique no Brasil, com o povo brasileiro, gere emprego, renda, riqueza, tecnologia no Brasil, e o Congresso Nacional quer entregar para os Estados Unidos. E aí, a partir disso, o governo poderia fazer do grande tema político das eleições a entrega ou controle nacional das terras raras, com um impacto de emparedar o Flávio Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema e Companhia Limitada gigantesco, né? Gigantesco, sabe? E aí, esse ano é ano de eleição, viu, gente? Então, assim, esses caras ainda dependem de voto pra estar lá no Congresso, sabe? E aí é luta política. É luta política, é enfrentamento político. O presidente da República, ele pode, por exemplo, enviar um projeto de lei para a criação da Terrabras em regime de urgência constitucional em até 45 dias e travar a pauta se não for votado. O presidente da República pode convocar as cadeias de rádio e TV para falar diretamente com a nação sobre o tema. O presidente da República pode aumentar a alíquota de exportação de terras raras in natura em até 150% para inviabilizar essa dinâmica de ciclo de commodities. O presidente da República pode usar os instrumentos, por exemplo, como os bancos públicos, como o BNDES, para não ofertar crédito a nenhuma iniciativa que tenha como premissa a mera extração de terras raras para enviar in natura, né? Negar crédito público para esses empreendimentos e dentre outras séries de instrumentos. Então veja, gente, não é verdade que não tem nada para fazer porque o Congresso é a maioria de direita. Desculpa. Veja, vocês estão sendo irresponsáveis. Viu? Vocês estão sendo mentirosos, vocês estão mentindo para o povo brasileiro. E a própria prova disso é que até a bancada do PT está com uma posição diferente do governo federal, né, gente? Vamos lá, vamos ser responsáveis com esse debate. Aí veio um intelectual petista na internet, lá no Twitter, me atacar, e aí veio com o discurso de que o Brasil não tem tecnologia para separação e refino de terras raras. Gente, os Estados Unidos também não. Presta atenção. Hoje, a China concentra 90% da separação e refino de terras raras e produção de ligas e ímãs de terras raras do mundo inteiro. Então a União Europeia também não tem tecnologia consolidada. Canadá também não tem. Japão também não tem. Coreia do Sul também não tem. Estados Unidos também não tem. O que é que eles estão tentando fazer? Estão tentando criar essas cadeias produtivas nacionais. O argumento que o Fernando Horta, vou aqui falar o nome, viu? Foi bostejar no Twitter, é uma das coisas mais burras, entreguistas e canalhas que eu já vi na minha vida, que é, o Brasil não tem tecnologia, logo tem que fazer parcerias com capital estrangeiro. Capital estrangeiro dos Estados Unidos, que também não tem essa tecnologia. Vamos lá, gente! Estados Unidos não domina o ciclo de separação e processamento industrial de terras raras. Eles querem garantir o suprimento de terras raras em natura para criar essa indústria. Eles estão lutando para criar essa indústria na sua economia nacional e reduzir a dependência da China. Então, esse argumento de que o Brasil não tem tecnologia, logo tem que fazer parceria com capital estrangeiro, ele simplesmente não se sustenta. Porque o único país que domina de maneira ampla o mercado mundial da separação e processamento industrial das terras raras é a China. O Brasil é parte dos BRICS. O Brasil pode e deve estabelecer uma parceria estratégica com a China para criar aqui uma cadeia produtiva nacional de separação e processamento industrial das terras raras. O Brasil não pode entregar nada para a China. O Brasil tem que ter uma parceria com controle nosso. Controle industrial, controle tecnológico.
Existe uma linguagem em inglês, que é a palavra joint venture, que é quando você estabelece parcerias, né, entre países diferentes, capitais diferentes e tal. A gente pode tranquilamente estabelecer uma parceria com a China para, por exemplo, no processo de criação da Terrabras, ter investimento, capital, tecnologia chinesa, desde que o controle do processo produtivo seja nosso, desde que tenha transferência tecnológica. Veja, gente, essa ideia de que o Brasil não tem tecnologia para criar a Terrabras, ela é um cinismo. Ela é mentirosa porque ignora que no mundo todo a maioria dos países não tem tecnologia para separação e processamento industrial das terras raras, estão tentando criar a partir de protagonismo e coordenação do Estado. Isso por um lado. É cínico, por quê? Por esse argumento, ainda bem que esse povo não existia nos anos 50, 60, 40 e por aí vai, né, gente? Porque quando o Brasil criou a Petrobras, ele também não tinha não, viu? Tecnologia nacional de refino, de extração do petróleo, não. Então imagina alguém chegasse pro Getúlio Vargas e pro movimento Petróleo é Nosso e dissesse assim, vamos criar a Petrobras não, porque a gente não tem consolidado tecnologia nacional de extração de petróleo e refino de petróleo. Pelo amor de Deus, gente, sabe? E aí tem gente que se aproveita de um pensamento vira-lata da extrema-direita e coloca o Brasil como, com todo respeito, ao nosso querido vizinho Paraguai, viu? Todo respeito. Mas parece que o Brasil é um Paraguai. Parece que o Brasil não tem estruturas próprias para desenvolver rapidamente uma cadeia produtiva nacional em terras raras. E a gente tem. Nós temos centros de formação de geólogos que são os mais importantes da América Latina. Mais de 90% dos geólogos brasileiros são formados em universidades públicas. A UFPE, por exemplo, aqui em Pernambuco, gente, tem uma expertise em pesquisas de terras raras há mais de 40 anos. A gente tem pronto, estruturas públicas como as universidades públicas, o Centro Tecnológico Mineral e órgãos como a Nuclebras que podem ser mobilizados para criar rapidamente a Terrabras. Então, assim, hoje a gente está melhor para criar uma Terrabras do que a gente estava nos anos 50 para criar uma Petrobras. A gente tem força de trabalho especializada pronta. Claro que a gente vai precisar ampliar, mas, por exemplo, a gente já tem formado no mercado brasileiro geólogos, químicos, engenheiros e por aí vai. A gente tem universidades públicas com conhecimento acumulado. A gente tem estruturas públicas como, repito, o Centro Tecnológico Mineral. A gente tem empresas que já estão funcionando como a Nucleobras. Não faz sentido dizer que a gente não tem capacidade de criar uma Terrabras porque a gente não tem tecnologia. E pela própria posição geopolítica do Brasil, a gente tem condições de chegar para a China, trucar e dizer assim, ó, a gente quer estabelecer uma parceria estratégica para criar uma cadeia nacional de terras raras no Brasil. Isso passa por transferência tecnológica. Porque uma parceria estratégica entre China e Brasil daria condições que China e Brasil controlassem um mercado global, claro, com maior protagonismo chinês, mas a gente seria, depois da China, o país mais importante do mundo na cadeia de terras raras. E assim, os chineses topam, gente. Sabe por quê? E já a gente vai mostrar isso. Países menos importantes que o Brasil, com menos peso que o Brasil, com território menor, com economia menor, com população menor, com peso geopolítico menor, fizeram isso. Então, não é possível que gente que se entenda como de esquerda, que se entenda como anti-imperialista, parta da premissa do argumento derrotista, covarde, de dizer que o Brasil não pode fazer nada. É isso mesmo. Presta atenção. O Breno Altman, que é petista, vamos lá, o Breno Altman escreveu um negócio que acho que é muito importante. O post do Breno Altman foi o seguinte: foram construídos hábitos e reflexos no campo petista depois de anos funcionando como se a correlação de forças fosse prefixada e imutável. A principal consequência é a perda de audácia, já que tudo é difícil e perigoso se olharmos a realidade como uma fotografia. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Repare, o caso das terras raras é tão escandaloso, mas tão escandaloso que até intelectuais, lideranças, abertamente petistas, apoiadores do governo Lula, que vão votar em Lula no primeiro e no segundo turno, que vão fazer campanha para Lula, que defendem que Lula é o maior estadista da história brasileira, maior que Getúlio Vargas, que Jango, que não sei o que. Até essas figuras estão escandalizadas com a postura passiva e irresponsável do governo federal. Repare, eu divulguei esse texto nas redes sociais e muita gente veio me atacar, mas o texto não é meu, o texto é do Luiz Nassif.
Luiz Nassif. Bota a foto dele aí, Maxwell. Gente, pelo amor de Deus. Alguém duvida que o Luiz Nassif seja lulista, petista, apoiador de primeira hora do governo Lula? Não, né? Vamos ver o que o Luiz Nassif falou. Presta atenção. O texto é, Maxwell, terras raras. A Terrabras é nossa, por Luiz Nassif, no site dele, né? Jornal GGN. Veja o que o Nassif escreveu sobre o tema. Presta atenção. A maneira como o governo está trabalhando a questão das terras raras é irresponsável. Isso é o Luiz Nassif escrevendo, gente. Nem toda a vida épica de Lula, nem a maneira como salvou o país em 2022 e poderá salvar agora, o absolverá perante a história de jogar fora a oportunidade aberta pelas terras raras. Ou se entra nessa campanha sem um desenho de futuro, um plano de metas. Neste momento, corre em regime de urgência o PL 2780, que é a expressão mais acabada do entreguismo. O PL escancara as exportações de terras raras, não impõe nenhuma obrigação de beneficiamento antes da exportação. Cria um regime aduaneiro especial que inclusive reduz a carga tributária da exportação do minério em bruto. Em vez de induzir investimento na cadeia industrial, produção de ligas, ímãs, semicondutores, o regime cria atalhos para que os minerais saiam quase in natura. O relator Arnaldo Jardim desempenha um papel irresponsável em relação ao país. Valendo-se da cobertura jornalística vergonhosa, anuncia que o Brasil não deve ser mero exportador de commodities e que a intenção é atrair capital externo para o processamento de insumos essenciais. Mera retórica. O próprio texto contradiz esse objetivo. A intenção não é restringir a exportação, mas atrair capital externo para o processamento. São instrumentos inteiramente voluntários, sem nenhuma contrapartida obrigatória de industrialização. O máximo que se chega é criar uma alíquota ridícula de 0,6% para investimento em tecnologia. A reação do governo Lula, através do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, foi similar ao do Arnaldo Jardim. Em entrevista à Globo News, Silveira usou e abusou da palavra soberania, industrialização. O discurso é de soberania, mas o Ministério de Minas e Energia atuou em sinergia com o modelo liberal do PL 2780, que o próprio Observatório de Mineração identificou como resultado de coordenação entre Congresso e Executivo para atender ao lobby das mineradoras. O ministro chegou a participar de uma reunião sobre a Terrabras, a proposta de criação de uma estatal de mineração, em março. Mas o mecanismo de controle que prometia o Conselho de 16 ministros chegou depois que o principal ativo já havia mudado de mãos. A posição real do Ministério foi de omissão estratégica, deixar o mercado avançar enquanto constrói a narrativa de soberania para o consumo político. Presta atenção aqui, gente, pelo amor de Deus. Para a vergonha de todos os democratas, até o general Pazuello, sim, aquele genocida canalha da pandemia, comportou-se de uma forma mais responsável em relação ao tema. Apresentou o PL 3829, impondo a obrigatoriedade de beneficiamento nacional a todos os minerais estratégicos, proibindo a exportação em estado bruto, exigindo etapas mínimas de processamento no país. Há uma corrida contra o relógio. Ontem, mais uma usina foi vendida para o estrangeiro. Gente, é claro que o Pazuello apresentou esse projeto para jogar para a plateia. É claro que a extrema-direita é entreguista. É claro que se o Flávio Bolsonaro, o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, o Renan Santos, qualquer um desses ganha a presidência da República, eles vão entregar tudo para os Estados Unidos. Beleza? Vamos aqui tirar qualquer elefante da sala. Sim, gente, a extrema-direita é mais entreguista que o petismo e eu não tenho dúvida que ela entregaria tudo, absolutamente tudo, de bandeja para o capital estrangeiro, para os Estados Unidos. Dito isto, é uma vergonha que se dê a oportunidade política de um canalha como o Pazuello pagar de nacionalista, enquanto o governo foge do debate sobre a Terrabras e o controle nacional das terras raras. Vamos lá. É tranquilo concordar com isso, não é não, gente? Sabe? E aí, o texto do Nassif, eu acho que chega no elemento central. Eu vou pular vários temas explicando a questão da venda, né, da Serra Verde, para ir, para mim, o que é o ponto mais importante disso aqui. Lá pro final do texto, Maxwell, diz o seguinte: em outros países como Indonésia e México, houve nacionalização ou imposição de fortes condicionantes estatais à exploração de minerais estratégicos. México, 2022. Criação da empresa estatal de lítio, monopolizando a exploração. Gente, o lítio é conhecido como ouro branco e é fundamental nessas tecnologias que a gente usa como celular, tá ligado? O México, o presidente na época, o López Obrador, foi promessa de campanha, veja que ideia fantástica, né? Debater com a população, com a classe trabalhadora, os temas estratégicos para a soberania nacional. Foi promessa de campanha criar uma estatal mexicana para o controle da exploração do lítio, para que isso não fique na mão do capital estrangeiro. Aí,
quando o presidente Lopes Obrador teve a brilhante ideia de cumprir a promessa de campanha, que é uma coisa que no Brasil perdeu essa ideia, cumprir a promessa de campanha, gente, é claro que teve resistência. É claro que a Bolsa de Valores caiu, que a mídia burguesa atacou, que a oposição liberal atacou, que os Estados Unidos ameaçou e tal e tal. O governo Lopes Obrador sustentou a proposta, sustentou a ideia, a estatal de lítio do México foi criada e está funcionando. E assim, o sol continua nascendo todo dia, os peixes continuam no mar, né? O mundo não acabou, o apocalipse não veio, Jesus não veio ainda na segunda vez, sabe? Tipo, é claro que tem resistência do capital estrangeiro, é claro que tem resistência dos setores entreguistas associados ao capital estrangeiro, é claro que tem pressão, é claro que tem luta, mas assim, bota o povo na jogada, porra. Explica, debate, politiza, mobiliza e sustenta a decisão política de uma gestão soberana nacional de um recurso estratégico. É possível fazer no México, que é um país que, com todo respeito, gente, está numa situação muito pior que o Brasil, porque o México é vizinho da desgraça dos Estados Unidos. Faz poucos meses o Trump estava ameaçando diretamente invadir o México militarmente, fazendo ataques na fronteira do México. O México consegue sustentar isso e a gente não consegue? Continuando no texto no Nassif. Indonésia. Proibição da exportação bruta de níquel. Formação de estatal em parceria com empresas internacionais, principalmente chinesas, desenvolvendo a cadeia produtiva local. Gente, o que foi que a Indonésia fez? A Indonésia proibiu a exportação de níquel bruto e falou assim, vocês querem o níquel da Indonésia? Beleza, a gente vai criar aqui uma cadeia produtiva nacional pautada numa empresa estatal. Quem quiser vir, beleza, é bem-vindo. Mas assim, a gente vai industrializar o níquel aqui. A China aceitou, gente. A China aceitou. Então, assim, não é possível que a Indonésia consegue chegar para a China e dizer assim, ei, meu parceiro, massa vocês aí, tudo certo, Xi Jinping massa, tranquilo e tal, mas assim, a gente não vai exportar mais níquel in natura não. Mas assim, tamo junto da China, vamos parceiro. Agora a gente vai criar uma empresa estatal, tá proibido exportar o níquel in natura, e aí, se vocês quiserem investir na cadeia produtiva nacional em que a extração e processamento industrial do níquel vai ser feito na Indonésia, show, tamo junto. Agora a gente não vai mais exportar in natura. Não é possível, gente. Não é possível. Aí o México consegue, a Indonésia consegue, o Zimbábue, com todo respeito, gente, é o Zimbábue, mas assim, países muito fodidos como o Zimbábue conseguem. Burkina Faso consegue andar na coisa. O Mali consegue andar na coisa. Mas o Brasil não, é isso mesmo. Ah não, Júnior, porque o Congresso... Meu irmão em Cristo, peita o Congresso. Vamos estabelecer um enfrentamento político. Vamos estabelecer o confronto, vamos, porque, inclusive, gente, esse ponto é muito importante. A esquerda brasileira, aliás, o que se chama de esquerda brasileira, perdeu um elemento central da disputa política, que é, gente, o enfrentamento é pedagógico. Mesmo que a gente seja derrotado, eu duvido que seja, viu? Vamos lá, muito tranquilamente. Eu duvido que seja. Mesmo que a gente seja derrotado, a gente consolida uma compreensão, uma parcela importante da classe trabalhadora que, eles são entreguistas, eles são subordinados dos Estados Unidos, eles querem que não gere emprego, renda no Brasil. Nós defendemos o contrário. E aí, mesmo que a gente tenha uma derrota, que eu duvido que tenha, repito, mesmo que a gente tenha uma derrota, isso é pedagógico, isso tem influência, inclusive no debate eleitoral. Não se fala tanto em mudar o Congresso Nacional, isso teria influência até na eleição de deputados e senadores, porque seria uma marca fundamental. Teu candidato defende a criação da Terrabras, teu candidato defende que as riquezas naturais do Brasil fiquem com o povo trabalhador brasileiro, ou teu candidato é entreguista, ou teu candidato é subordinado aos Estados Unidos. Isso dá para estabelecer como debate, inclusive, de mesa de bar. E dizer assim, não, meu pré-candidato, João Manuel, defende a criação da Terrabras. E o teu? E aí? O teu quer que fique tudo com os Estados Unidos? Quer entregar tudo pro Trump? Sabe, gente? Tipo, não é possível que a gente perdeu o que é o básico da política, que é estabelecer quem são os nossos amigos, quem são os nossos inimigos, quem é os nossos aliados, quem são os nossos adversários, e ir pra cima. Mais do que isso, veja, o governo federal, o governo Lula, ele não peca só por omissão, ele participa ativamente criando uma série de instrumentos para fortalecer a presença do capital estrangeiro. Maxwell, eu coloquei no nosso drive também um documento que foi um amigo meu que fez, que ele pediu para não ser identificado, mas quero agradecer esse amigo, uma figura muito qualificada, que me ajuda com vários debates econômicos, inclusive vai aqui uma resposta para o comentário canalha do Fernando Horta. Meu irmão em Cristo, eu não sou geólogo, eu não sou químico, eu não sou economista, eu não me acho especialista em terras raras, não. Eu bebo do conhecimento
de pessoas que são especialistas, que estudam no tema. Eu estou aqui fazendo um trabalho de divulgação científica e política. Todo vídeo meu sobre terras raras, eu estou citando as fontes, estou citando as referências, estou citando quem eu estou me referenciando. Então, por exemplo, eu acabei de ler para vocês trechos do texto do Luiz Nassif. Tem algum erro no texto do Nassif? Tem algum erro? Vocês podem apontar o erro? Sabe? Vamos estabelecer aqui um debate sério, um debate responsável sobre o futuro do nosso país, da soberania nacional, da classe trabalhadora brasileira. Assim não é possível, gente. Veja, o material. Introdução. A questão da mineradora Serra Verde e das terras raras é mais grave que parece. Não se trata meramente da omissão do governo federal, mas principalmente de várias ações deliberadas com o propósito de facilitar a entrega das nossas terras raras para o capital estrangeiro. Dentre as ações, encontram-se a Plataforma Brasil de Investimentos Climáticos e para a Transformação Ecológica, PIB, e o Eco Invest, Ministério da Fazenda, e o catálogo de projetos do setor mineral da Agência de Promoção de Exportações, APEX, bem como a própria atuação da agência no setor. Todas as informações citadas são públicas. Maxwell, a pessoa que fez esse resumo, ele coloca as fontes. Coloca também, por favor, as fontes na tela, né, para não ser só o texto. Plataforma PIB. A plataforma se assemelha a um shopping list, um portfólio de investimentos que busca facilitar o acesso de investidores, principalmente estrangeiros, a projetos alinhados à transformação ecológica. Ela conecta projetos a investidores, instituições financeiras e fundos de equality, padroniza informações técnicas, jurídicas e financeiras, identifica gargalos e propõe soluções para reduzir incertezas para os investidores. Estado atua como vitrine e promotor de ativos e projetos estratégicos. Minerais críticos são um dos setores contemplados. O projeto da Serra Verde é comemorado como um dos projetos da plataforma que avançaram para a fase de implementação. Aí Maxwell tem a fonte, coloca a fonte na tela, por favor. Há também outros projetos de terras raras contemplados, como o do Meteorite e o da Veridis, acho que é assim que pronuncia. Veja, então o que o material está mostrando é que o governo cria instrumentos jurídicos, políticos e institucionais para promover a entrada de capital estrangeiro em ativos estratégicos da economia brasileira, inclusive terras raras, né? Então sim, gente, o Caiado é um entreguista maldito que deveria estar preso. Show! Estamos fazendo o combate ao Caiado. Mas a gente não pode ficar calado frente a absurdos como esse, né? Continuando o material. Repare que o valor do projeto é exatamente igual ao financiamento obtido junto ao International Development and Finance Corporation, DFC, braço de investimentos do governo americano, o qual gerou como contrapartida a possibilidade de o governo americano adquirir participação acionária direta na empresa e assegurou exclusividade de compra de terras raras da empresa. Aí aqui tem um gráficozinho e aqui ele passa a descrição do que, como funciona o Eco Invest, em inglês, né? O Eco Invest é considerado um dos principais programas do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad, dentro do chamado Plano de Transformação Ecológica. O objetivo explícito é impulsionar investimentos privados sustentáveis e atrair capital externo para projetos de longo prazo, oferecendo instrumentos de proteção contra a volatilidade cambial, hedge câmbio. Ou seja, o governo oferece cobertura cambial para o investimento estrangeiro, tornando ele mais lucrativo e atrativo, sem que isso tenha obrigatoriedade de condicionantes de transferência tecnológica, de criação de cadeia de valor no Brasil, de reindustrialização brasileira, e por aí vai. Vamos lá. Com a proteção cambial, o governo brasileiro assegura, com o dinheiro do contribuinte brasileiro, que o risco cambial será coberto pelo Tesouro, reduzindo o risco para o investidor estrangeiro. O BNDES faz a função de secretaria executiva do Eco Invest e atua principalmente na estruturação dos projetos para o mercado. O Eco Invest é o principal programa citado como exemplo de iniciativa governamental que pode ser mobilizada para viabilizar os projetos da plataforma PIB. O leilão número 3 do Eco Invest teve como um dos temas a transição energética. Aí tem um arquivo com a fonte. Bota na tela, Maxwell. Imobilizou cerca de 884 milhões para minerais estratégicos. Então, o próprio governo, usando programas como o Eco Invest, está atraindo capital estrangeiro para minerais estratégicos, gente. Veja, tem alguma mentira? A informação está errada, as fontes estão aparecendo na tela. Me diga, pelo amor de Jesus Cristo, se tem algum erro. Ah, Johnny, mas tem pressão. É claro que tem pressão. Mas a função da gente não é resistir à pressão? Não é ir para cima? Não é fazer o enfrentamento?
Não é tentar garantir a soberania nacional brasileira? Pelo menos eu acho que deveria ser. Vamos lá. Aí aqui tem um gráfico que o Maxwell está colocando na tela, investimentos por atividade do eixo de transição energética, SAF, baterias e veículos elétricos, bombas, biogás e biomassa, baterias de armazenamento, hidrogênio verde, minerais críticos, biocombustível e por aí vai. Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex. A Apex, que tem como uma das principais funções atrair capital externo para o Brasil, criou um catálogo de projetos do setor mineral, explicitamente preparado em conjunto com o Instituto Brasileiro de Mineração, que representa o capital estrangeiro, a principal entidade lobista do setor privado no Brasil. Bota a fonte na tela, Maxwell, por favor. Tudo com fonte, gente. Esse catálogo foi apresentado há poucos dias na Hannover Messe, na Alemanha, cuja abertura foi realizada pelo presidente Lula. Recorda-se que o acordo Mercosul com a União Europeia restringiu a possibilidade do Brasil utilizar imposto de exportação para desestimular a exportação de minerais brutos. Então, o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, que a gente foi contra, que a gente lutou, ele proíbe que o Brasil, por exemplo, coloque imposto de exportação contra exportação de minerais in natura, né, que é um instrumento de política industrial para criar cadeia de valor nacional, sabe? Vão desenhando a gravidade do problema. Vamos lá. São citados 17 projetos de exploração mineral, sendo que 6 são de terras raras. Caldeiras, Minas Gerais, Colossos, Minas Gerais, Santa Ana, Goiás, Monte Alto, Bahia, Araxá, Minas Gerais e São Gotardo, Minas Gerais. Outros projetos de minerais estratégicos como grafite, níquel, cobalto e potássio também são contemplados. Aí aqui tem o cartaz em inglês, né, do negócio, oferecendo os minerais estratégicos do Brasil para a União Europeia. Bota na tela, Maxwell, por favor. E basicamente é a transcrição do material em inglês que foi apresentado. E aí, conclusão, Maxwell. Nenhuma das medidas citadas estabelece qualquer contrapartida significativa em desenvolvimento industrial e tecnológico, como conteúdo local ou transferência de tecnologia. Trata-se apenas de facilitar e incentivar, muitas vezes com dinheiro ou risco público, o acesso do capital estrangeiro aos nossos ativos, principalmente aos nossos minerais estratégicos. Os exemplos, que não são exaustivos, mostram também que não se trata meramente de um caso de omissão do governo federal, mas de uma política pública coerente e coordenada de instrumentos e instituições que buscam desnacionalizar ainda mais a economia brasileira. Veja, gente, tá certo ou tá errado isso aqui? Tem alguma mentira nesses dados? Maxwell, por favor, eu sei que vai dar trabalho. Compila todas as fontes citadas nesse documento e coloca aqui no primeiro comentário desse vídeo como comentário fixo para todo mundo ler e dizer se tem algum erro, gente. Vamos lá. A gente precisa, e aí veja, é uma tarefa nossa, uma tarefa dos comunistas, dos socialistas, dos anarquistas, dos ecossocialistas, dos nacionalistas de esquerda e por aí vai. A gente precisa cada vez mais fortalecer uma campanha nacional pela criação da Terrabras, em defesa da soberania nacional brasileira, contra o entreguismo da extrema-direita, mas também sendo muito duro na crítica ao entreguismo do governo Lula e do campo petista. A gente não pode aceitar, é uma batalha decisiva para o futuro do Brasil, a gente não pode aceitar que os minerais críticos e as terras raras sejam entregues ao capital estrangeiro. A gente não pode aceitar que isso vire um novo ciclo de commodities. Assim, esse é um compromisso nosso político e que como compromisso político se reflete em compromisso também eleitoral. Nossa pré-campanha vem falando muito sobre isso, inclusive com muita tranquilidade, viu, gente? O Farol Brasil é hoje o canal do Brasil, o canal de comunicação que mais fala sobre a questão das terras raras. Eu sou o comunicador de esquerda, marxista, comunista, que mais fala sobre a questão das terras raras, inclusive a tal das candidaturas da esquerda radical, né, para presidente. Vamos lá, né, gente? Porra! Vamos lá, né? E aí? Será que é impossível? Será que a gente não consegue criar uma campanha unificada em defesa da criação da Terrabras? É impossível a gente se unir, a gente conversar? Assim, né? Como eu já falei para vocês, estamos desenhando uma articulação nacional de candidaturas da esquerda radical, que vai em breve ser lançada, que vai, dentre outras coisas, pautar o tema das terras raras, só que a gente precisa acelerar esse debate, esse enfrentamento, essa luta, essa mobilização, e precisamos começar a colocar, gente, na conta a possibilidade de fazer atos de rua, viu? Mais uma vez, não vou ser eu aqui, do Farol Brasil, que vou puxar um ato de rua, mas começamos um trabalho político de falar com as organizações, falar com os sindicatos, dizer, e aí, meu parceiro, vamos lá, puxar ato de rua? Vocês não querem não ser os primeiros a colocar isso na praça e por aí vai? Acho que isso é um tema fundamental. A gente precisa aumentar o debate, aumentar a pressão, pressionar seu deputado federal, viu, gente? Pressionar seu senador, pressionar seu candidato, sua candidata, sabe? A falar sobre o tema, a se posicionar, a defender a criação da Terrabras e colocar a perspectiva da gente ir pra rua. A gente fazer do tema das terras raras o tema central desse processo eleitoral,
para derrotar política e eleitoralmente a extrema-direita e todo o entreguismo. Vamos lá? Eu acho que essa é a tarefa central. E mais uma vez, essa semana que vai começar, a gente volta para as agendas de rua, inclusive, né? Essa semana eu não fiz a agenda de rua porque eu estava cuidando da minha esposa, que fez uma cirurgia e tal. Mas eu volto para as agendas de rua e eu vou, em todas as agendas de rua, em todos os espaços que eu tiver, eu vou falar sobre o tema, debater, explicar, mobilizar, porque a gente não pode perder mais essa oportunidade. A gente não aguenta mais que o Brasil seja o país do futuro e que o futuro que nunca chega. Esse é o momento, sem sectarismo, sem autoproclamação, sem aquela briga. Vamos criar o mínimo de unidade para travar esse combate e construir uma vitória, gente. É possível, é necessário. O Brasil, a classe trabalhadora, pede isso. E se a gente fizer o feijãozinho com arroz do que é a luta política, a gente tem chance de conseguir uma vitória. É isso, camaradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.